que vai ser com a participação do Giovanni Mello, que é uma pessoa que vem nos ajudando aí a trazer essa cultura de gestão de metas, gestão de OKRs na organização. E logo, logo vou passar a palavra para ele, mas queria agradecer a todos a presença, dizer que a gente está muito feliz em fazer esse workshop em conjunto com a Regional do Rio. Acho que quanto mais unidos nós estivermos, mais sucesso a gente vai ter, inclusive sucesso mais rápido, né? Então fico feliz aqui por contar com a equipe do Rio. E queria dizer a vocês que processo de cultura, né, mudança cultural, é mesmo uma repetição, né? Então, quanto mais nós falarmos sobre o assunto, mais vamos aprender e mais vamos conseguir tangibilizar isso para os nossos rituais do dia a dia. Então, por isso, nós planejamos aqui uma sequência de workshops, uma maratona para falar de OKR, e o Giovanni vai contribuir muito aí para o nosso próprio desenvolvimento profissional, né? Falar sobre o OKR é falar de um modelo de empresa, de negócio e de gestão mais atual. E cada um de nós aqui, quanto mais nos desafiarmos a aprender, tenho certeza que mais terá sucesso profissional, viu? Então, muito obrigada a todos e passo a palavra aí para o Giovanni. Obrigado, Laila. Todo mundo está me ouvindo bem aí, né? Espero que sim. Se tiver algum problema, manda no chat. A Fernanda deu ok aqui. Quem quiser, fique à vontade para abrir sua câmera aí. Ou o Teams também tem um avatar, né? Se quiser abrir o seu avatar, então agora tem essa opção também, né? Mas, obviamente, quem quiser permanecer de câmera fechada, né? Eu respeito também. Como a Laila disse, né, sinto lisonjeado aqui de poder ter a presença do pessoal, né, de outras regionais aqui, da Montreal Rio. A gente fica aflito por essa integração do nosso lado, que a gente fica sempre querendo, né, participar do que acontece lá e querendo que as pessoas participem do que acontece aqui. Isso aí vamos dizer, um mantra nosso aqui, a gente entende que isso tem tudo a ver, inclusive, com o assunto que a gente vai falar aqui, desempenho organizacional e OKR. Ah, legal, estou vendo lá o avatar da Evani ali. Parabéns, Evani. Ficou bem legal. Estou vendo a Ana Luísa também. Boa tarde, Ana Luísa, seja bem-vinda. O Olivar está ali, Leandro, legal, pessoal. Legal demais tê-los aqui, a presença. Então, assim, a Laila comentou sobre uma maratona, né? Então, não se assustem com esse termo maratona, mas a maratona, ela tem um lado positivo, né? Não é acelerar demais, mas conseguir concluir, né? Nós não estamos fazendo aqui uma corrida de 100 metros. Então, o objetivo, né, de ser uma maratona sobre esse tema, esse assunto de OKRs, é justamente para a gente não, né, tentar fazer numa rodada só, né, um compartilhamento de conhecimento. E eu estou aqui, neste momento, representando a pessoa que vai trazer, né, que vai externalizar esse conhecimento que eu tenho aqui acerca de um pedacinho de OKR nesse dia de hoje, mas nós vamos ter depois mais 3 workshops aí. Tem um quarto também que tá sendo planejado. Mas antes de a gente falar dos próximos, a gente precisa entender alguns conceitos. A ideia hoje aqui é a gente trazer, meu objetivo é trazer alguns conceitos, debater com vocês aqui. Então, assim, eu tenho um PowerPoint aqui, tenho um, um infográfico, eu tenho um Mentimeter aqui. A ideia é a gente tentar construir esse conhecimento com vocês de forma colaborativa, tá? Eu vou até depois passar aqui, né? Eu vou me orientar no PowerPoint também, mas eu quero que seja um workshop mesmo, apesar de estarmos remoto, mas com a participação de todos vocês. Temos aí mais de 100 pessoas na sala, isso aí é legal demais. Então, no dia de hoje, né, nesse primeiro workshop da nossa maratona de OKRs, estava lá no título, não sei se vocês observaram, né? A ideia é a gente falar sobre o que são os OKRs, o que é o OKR, né? Mas com um plano de fundo muito importante, tá? Que como que isso impacta o desempenho organizacional da organização, tá? Eu vou até compartilhar aqui para mostrar minha apresentação rapidamente com vocês, e aí a gente dá sequência. Vou pegar aqui. Vou convidar todos a participarem, tá?
seja por chat, seja por vídeo, voz, sinal de fumaça, não importa, tá? É importante a gente participar e construir esse conhecimento. Esse conhecimento cada um tem o seu, tá? Então, assim, eu vou externalizar o meu conhecimento através de uma série de informações aqui, e cada um de vocês aí né, até porque somos seres humanos, cada um vai internalizar isso, vai combinar com as visões que tem e vai gerar o seu conhecimento acerca do que nós vamos debater aqui. Então, quanto mais a gente socializar entre nós aqui, participarmos, questionarmos, perguntarmos, criticarmos, melhor vai ser para todos, tá? Para cada um na sua absorção ali. Então, essa ideia hoje, né, eu trago aqui o Montreal Academy, a Academia Montreal, né, sempre nesse guarda-chuva nosso aí de formação. Nós vamos falar OKR e desempenho organizacional. E aí, só para passar aqui, para quem não me conhece, como tem muita gente nessa sala aqui, assim, até pelo tempo de Montreal eu conheço muita gente, mas não é difícil conhecer todo mundo na Montreal, ainda mais, né, nas diversas regionais, apesar de, né, ter a oportunidade de, às vezes, passar na Regional Rio, já passei em Brasília, São Paulo, no Norte ainda não fui, mas são muitas pessoas. Então, assim, para quem não me conhece, eu já estou aqui na Regional Minas, né, em Belo Horizonte, na Montreal, aí já vão para 17 anos, desses 17, 15 contratados pela Montreal, 2 trabalhando por uma empresa terceira, né? Eu tenho a formação na área de tecnologia da informação, ciência da computação e arquitetura de software. Tenho mestrado em engenharia, gestão, processos e sistemas. Inclusive, neste mestrado, a minha dissertação, a minha defesa foi desempenho organizacional, né, como promover o desempenho organizacional através da gestão do conhecimento por meio de OKRs, né? Então, eu casei 3 grandes áreas de conhecimento buscando trazer um desempenho organizacional que eu vou falar daqui a pouco, né? E aqui estou, fui desafiado pela nossa diretora, Lúcia Varenga, aqui a colocar isso em prática na Montreal, Regional Minas, né? Começamos isso ano passado, mas já tínhamos feito uma palestra que não deu em nada uns 3, 4 anos atrás, bem antes da pandemia, mas agora entramos forte, estamos tocando isso aí, mas assim, gente, mesmo para quem está de outras regionais aí, assim, é uma jornada, tá? Nós aqui estamos também iniciando nisso, né? Tem vários líderes aí que estão participando, seus liderados, e a gente ainda está ali engatinhando, caminhando, descobrindo, mas já percebemos o potencial desse método, dessa técnica, tá? Além da formação de computação, eu também tenho uma formação na área de processos, né? Sou certificado CBPP pela BPMP, então eu tenho uma visão de processos também, processos de negócio, processos estratégicos, táticos, gerenciais, operacionais, automatização, modelagem, desenho, levantamento de regras de negócio, então, assim, toda uma visão mais horizontal e que dá para a gente ir conectando esse grande quebra-cabeça, tá? Então, para quem não me conhece, tá aí, tem o meu e-mail aí, o LinkedIn, vocês me acham aqui no Teams também, corporativamente falando, tá? E aí, para a gente começar, pessoal, né, eu quero, antes de falar de OKR, provavelmente dito, porque eu poderia entrar aqui já começando com vocês, explicando o que é OKR, objetivo e resultado-chave, o que é o objetivo, o que é o resultado-chave, como é que ele está, vamos dizer, organizado ou estruturado, mas a gente sempre precisa entender, né, por que surgiu essa técnica e onde ela se encaixa nas organizações. Tá? O que a gente quer com esse tipo de método dentro da empresa, né? A gente quer ter o melhor desempenho organizacional, mas a gente precisa entender, eu quero, né, ouvir de vocês também, o que na visão de cada um significa o desempenho organizacional, tá? Tem algumas perguntinhas aqui que são inquietantes, que eu vou fazer para vocês aí, né? Então, assim, eu vou trazer conhecimento, mas vou trazer dúvida também, porque eu acho que a dúvida nos tira da zona de conforto, né? E nos faz, a minha expectativa é que ao final desse primeiro workshop vocês saiam, né, com respostas, mas saiam com perguntas também, perguntas que inclusive vão depender de vocês fazerem uma reavaliação da sua participação dentro da empresa, do seu desempenho, né, de como que você pode colaborar mais, onde, né, pode ter algum gap. Então, isso é bem legal também aqui, meu objetivo com vocês aqui hoje é esse, tá? Então, nesse primeiro tópico aqui de desempenho organizacional, né, eu quero trazer vocês para participar. Então, deixa eu pegar aqui
Eu vou tirar aqui o compartilhamento, vou pegar aqui um mentímetro que eu fiz aqui, vou colocar aqui um link para vocês, vou colocar no chat o link aí, tá? E aí eu peço que vocês entrem nesse link, e aí é uma pergunta bem direta, tá? Deixa eu compartilhar aqui, de volta. É uma pergunta bem objetiva, né? Na visão de vocês, o que é desempenho organizacional? Eu quero saber, assim, né? Pode ser uma frase, pode ser palavras, mas assim, eu queria entender, né, com a participação de todos que estão aqui, né, o que entende como desempenho organizacional, para a gente montar aqui, né, uma listinha aqui de possíveis respostas aqui. Tá? Tem muita gente, vamos ver se isso vai caber aqui, se todo mundo responder. Pode ser uma frase também, tá, pessoal? Vocês podem escrever uma resposta. Eu acredito que desempenho organizacional é isso. Tá? Legal, ó. Alguns resultados já estão, né, surgindo aqui. Alguém colocou resultados, né, desempenho organizacional, resultados, produtividade. Legal, produtividade. Organizar e alcançar as metas estipuladas. Performance, tarefas que visam um objetivo comum. Legal. Mensuração dos resultados obtidos de acordo com o planejamento da empresa. Uma resposta até interessante, né? Ou seja, mensurar como a empresa está, o que ela está produzindo, e se isso está de acordo com o que ela está planejando, o que ela planejou. Tá? Então, a gente tem aqui, né? Vamos descendo. Resultados atrelados a objetivos estratégicos propostos, o produto do seu esforço da empresa, eficiência, performance, né? Gestão da equipe para melhor performance e atingir o objetivo da empresa, planejar metas e medir quais foram as alcançadas, capacidade de uma organização atingir seus objetivos e metas, legal, geração de valor, soma de resultados de cada área, isso aqui é legal, né? A empresa ela se faz de um alinhamento organizacional, vamos dizer assim, né? Ponta a ponta. Né? Não adianta uma área estar indo bem, né? E as outras áreas, ou algumas outras áreas, não indo tão bem. No final das contas, né? Vai se somar aí, subtrair, e é o resultado que vai acontecer. Então, legal esse aqui. Resultado de acordo com o tempo planejado, avaliar o desempenho à frente às suas concorrentes, é uma perspectiva. Esse aqui também. Eu acredito que o desempenho profissional seja um conjunto de estratégias para alcançar resultados, qualidades nas entregas, performance e lucratividade. Esse aqui é legal porque tem umas palavrinhas-chave, né? A gente tem estratégia, a gente tem resultado, a gente tem qualidade, desempenho e lucratividade. Então, aqui é anônimo, né? Mas é legal que, assim, nessa fala aqui, a gente já consegue perceber alguns pilares aí do que a gente pode entender como um desempenho organizacional. Né? Deixa eu ver aqui algum outro destaque. Apontar o desempenho segundo o propósito. Você está vendo muitas pessoas falarem isso também, né? Essa palavra propósito, ela está muito em destaque. Eu mesmo utilizo muito ela aqui na Regional Minas. Tá? Obviamente, em outras regionais que eu participo, em reuniões em geral, eu sempre falo dessa palavra propósito. Né? Propósito é uma forma de a gente ter um norte, né? Para onde estamos indo? Esgotar todos os meios necessários para alcançar os objetivos, legal, ou seja, né, dar tudo de si ali, mas em prol de algum direcionamento, né, para alcançar objetivos. Então, assim, há outras palavras que estão surgindo muito aqui, são objetivos. Então, a gente percebe claramente, assim, que assim, o desempenho organizacional ele pode ser definido em algumas perspectivas, em alguns aspectos, tá? Então, vou tirar aqui, né? Aqui a ideia é participar, tivemos 28 respostas até agora, né? Podem responder aí, fiquem à vontade, depois eu compilo isso e devolvo para todo mundo. Voltando aqui para o nosso slide, né? Então, legal, pessoal. Muitos de vocês assim, já têm uma percepção do desempenho organizacional em alguns aspectos, mas é importante destacar, né, esse desenho aqui. Tá? Esse desenho, né, eu fiz de minha autoria aí mesmo, tá? E ele também tem tudo a ver com o desempenho organizacional. Né? Ele tem um eixo Y, deixa eu pegar o meu ponteiro aqui, um eixo Y e um eixo X. Né? E tem basicamente 4 quadrantes aqui.
Né? E a gente lembra lá naquela, né, no Mentimeter aqui, que alguém comentou, né? Propósito, alinhar aos objetivos. Então, assim, né, o desempenho organizacional, ele basicamente, né, ele depende, pegando aqui, né, duas dimensões principais, de dois grandes fatores. Se eu perguntasse para vocês aí, né, o que vocês entendem do quadrante um aqui? Alguém conseguiria me falar o que está entendendo? Que leitura ele faz nesse quadrante um? O que está acontecendo dentro de uma organização, né, baseado nesses bonequinhos aqui, com setinho? Quem pode me dizer alguma coisa sobre isso? Quem se Desalinhamento arrisca? da visão, né? Quem falou? Fabiano. Ô, Fabiano, obrigado. Fabiano, acho que deu uma picada aqui no Teams. Você falou que é um desalinhamento. Picou aqui, foi mal. Minha internet deu uma oscilada. Eu acho que é o desalinhamento da visão, né? Não tem uma visão futura, cada um olhando para um lado. Então tá meio batendo a cabeça ali, como se diz, né? Ah, legal, legal, viu, Fabiano? Obrigado. O quadrante 1 ele representa justamente isso, né? A gente tem dentro de uma organização, né, áreas, ou grupo de pessoas, né, que estão ali. A empresa é feita de pessoas, né? E essas pessoas elas estão trabalhando, mas, né, estão trabalhando no que é necessário agora, no que é importante agora, elas têm a visão disso, né? Então, esse quadrante 1 mostra muito bem isso, né? Quando a gente não tem essa definição clara, né, de norte, de propósito, de objetivo, e aí vocês vão entender que nós vamos falar que desempenho organizacional ele pode ser quebrado em níveis, né? Tem a visão estratégica, a visão tática e a visão operacional. Né? Então, quando você não tem esse direcionamento, há um gasto de energia muito grande na organização, nas áreas, há um atrito muito forte entre as áreas, porque não há sinergia, né? Se cada um está indo para um lado, eu fiz o meu, te entreguei, né? Mas espera aí, cara, eu precisava disso aqui, isso aqui não está atendendo, eu preciso de mais isso aqui. Aí fica retrabalho, né? Entrego, a minha entrega ela nunca satisfaz como um produto para a próxima etapa da cadeia, né? Pensando em todas as áreas organizacionais que compõem a empresa. Então, esse quadrante é muito claro, tá? E isso tem a ver com o desempenho organizacional. Uma empresa que esteja nesse quadrante 1, muito provavelmente o desempenho organizacional dela é terrível, né? Ela gasta muito, ela tem um custo muito elevado ali. Quer dizer que ela não produz alguma coisa? Não, ela até produz, porque as pessoas ali estão lutando para fazer acontecer. Mas isso custa caro. Quando a gente sobe para o quadrante 2, você já tem ali. Aliás, eu vou deslocar para a direita, né? Eu vou deslocar para cima, vou deslocar para a direita. Então, eu vou pular do quadrante 1 para o quadrante 3. Tá? No quadrante 3, a gente já tem uma percepção ali, né? Até surgiu um bonequinho novo aqui, que é justamente a visão da liderança, tá? Em seus diversos níveis, tá, gente? Liderança estratégica, liderança tática, liderança, na dimensão operacional, né? Você já tem um papel ali de algumas pessoas tentando fazer essa liderança, né? E aí eles, né, estão até falando, não sei se é pequeno para vocês, né? Até um exemplo, uma analogia, né? Eu espero a empresa ali que constrói pontes, né? Então, eu espero que tenha alguém construindo ponte. Então, assim, a liderança, ela até sabe que precisa construir uma ponte, mas ela não está conseguindo comunicar adequadamente esse propósito para a empresa, ou para as áreas. Né? Aí nos três níveis sempre, tá? Seja o nível estratégico não conseguindo comunicar para o nível tático não conseguindo comunicar para o nível operacional. Tá? Mas na minha empresa tem um planejamento estratégico. Né? Esse nome, ele soa às vezes um pouco complexo, ele soa um pouco afastado das pessoas, né? Talvez no nível ali estratégico, de diretoria, né, ele seja mais comum. Mas às vezes a gente fala, pô, a empresa tem um planejamento estratégico, mas eu nem sei o que está escrito lá. Né? E é mais ou menos isso aqui, esse quadrante 3. Você tem uma liderança ali que tem um planejamento estratégico, mas ele não chega nas pessoas. E aí, assim, ou chega em algumas pessoas. Então, a gente tem aqui dois bonequinhos que têm uma setinha no mesmo sentido, então elas estão ali direcionando seus esforços, né, para atingir aquilo. Um exemplo clássico seria, poxa, né, eu lá no comercial,
tem a partir do direcionamento estratégico, tem a visão que a gente tem que fechar mais clientes na área de registro de veículo. Tá? E aí, a área que suporta o produto também está alinhado comigo, ela vai melhorar o produto cada vez mais para a gente conseguir trazer mais clientes dessa linha. Mas as outras áreas, não. Nem sabe que a gente está focando nesse período de tempo, né? Nós vamos falar disso, tudo tem um período de tempo, para atingir aquele objetivo, e aí está fazendo outras coisas. Né? E aí a área financeira, a área administrativa, aí surgem vamos dizer, os ruídos entre as áreas. Né? O comercial fecha, vai lá, prospecta, fecha um contrato, entra um novo cliente, tem que fazer toda a parte burocrática, mas quem estava alinhado, poxa, né? Vai entrar no SLA, ou não tem a priorização, eu nem sabia que aquilo, né, que o cliente, né, teve o contrato fechado, aí atrasa. Então, sim, nessa linha 3, nesse quadrante 3, a gente tem esse desalinhamento ainda, talvez até pior que no 1, porque você tem uma liderança que não consegue comunicar esse norte, tá? Subindo para o quadrante 2, né, aí sim vamos subir, o que acontece? Né? A gente tem ali o papel da liderança e tem um direcionamento muito forte, tá? E aí, assim, o objetivo que está escrito nós precisamos atravessar o rio, construir uma ponte. Então, assim, querem atravessar o rio e direcionou para construir uma ponte. Mas, apesar de parecer um cenário ideal nesse quadrante 2, pessoal, ele tem alguns riscos muito grandes. Né? Por quê? Né? Construir uma ponte, eu posso construir uma ponte que custa R$ 1.000 e construir uma ponte que custa R$ 1.000.000. Né? E aí, desempenho organizacional tem relação com o que a gente está gastando. Né? Porque o que a empresa gasta, no final a gente subtrai o que ela recebe de receita, e isso tem que dar positivo, porque se der negativo, no desempenho organizacional ele não está legal. Então, parece ser interessante esse quadrante 2, tá? Porque há um alinhamento aqui, mas há um alinhamento onde você, de certa forma, tira a autonomia das pessoas. Tá? E assim, não tem jeito. Né? Tem uma frase muito famosa que, né, eu contrato as pessoas inteligentes para dizerem o que eu tenho que fazer. Eu dou o norte e elas vão me falar como chegar lá. Tá? E aí, dito isso, pessoal, a gente chega no quadrante 4. O quadrante 4 é justamente isso. Tá? Eu tenho a liderança ela dá esse norte, né? Nós precisamos atravessar o rio. Como podemos fazer isso? Pode ser que no primeiro momento construir uma ponte, nós vamos construir uma balsa, né? Todos nós da mesma área, vai ficar barato, nós vamos executar o objetivo nesse primeiro ciclo e todo mundo sai feliz. Né? A empresa ela tem desempenho. Né? No próximo ciclo eu vou fazer uma balsa, eu vou fazer um barco motorizado e assim vai, tá? Então, assim, o quadrante 4 aqui, ele é o que a gente busca, né? A gente busca uma liderança que consiga trazer esse norte, fazer com que esse norte seja entendido por todas as pessoas em todas as áreas, para que a gente trabalhe com a melhor sinergia possível, tá? Em prol de um mesmo objetivo ou em prol de alguns objetivos, tá? E aí, por que está aqui esse quadrante, né? E eu não coloquei para vocês propositalmente. O que seria o eixo Y? Né? Ele seria o alinhamento organizacional. Ou seja, o desempenho organizacional depende da gente entender o propósito, depende da gente entender o norte. Né? E esse norte, ele é definido, né, assim, há várias formas de definir isso. Né? Eu falei planejamento estratégico. Planejamento estratégico é uma forma que foi utilizada, ainda é utilizada, e que deveria ser esse direcionador organizacional. Mas ele, como eu disse anteriormente, ele parece ser muito complexo, às vezes ele é muito afastado de nós, né? E tem várias outras técnicas que tem lá dentro do planejamento organizacional, planejamento estratégico. E no eixo X, pessoal, o que a gente tem aqui? A gente tem autonomia e resultados. Né? E aí vocês vão entender, não adianta eu estar no quadrante 2, eu tenho até um alinhamento organizacional, mas eu tenho baixa autonomia. Né? Muito provavelmente eu vou alcançar resultados, até melhores que nos quadrantes 3 e 1. Mas esse resultado ainda ele não vai me trazer o melhor desempenho organizacional, porque as pessoas podem estar alcançando o objetivo, mas não com o seu melhor desempenho possível, tá? Então, essa figura, ela assim, acho que é uma forma bem fácil de entender o desempenho organizacional temos que ter esse propósito,
né? Temos que trabalhar com a melhor sinergia possível entre todos nós, em todas as áreas, né? Buscando entregar aquele produto e serviço, né? Com a melhor, vamos dizer, eficiência, eficácia que a gente consegue, tá? Entendendo que o objetivo é claro, o objetivo agora é atravessar o rio. Se eu atravessar com a balsa, ele, né, pode ser satisfatório. Lá na frente, a balsa não é mais satisfatória, tem que ser um barco. Lá na frente tem que ser uma ponte. E assim nós vamos melhorando cada vez mais. Então, sim, o desempenho organizacional, olhando para duas perspectivas, ele é afetado diretamente pelo alinhamento organizacional e pela autonomia e resultados que se dá. E vocês vão entender lá na frente por que que o OKR entra aqui, tá? Eu vi algumas pessoas falando também naquele mapa nosso aqui, né, de várias questões: performance, eficiência, desempenho, resultado, produtividade. Tá, mas vamos tentar focar isso, né, para ficar um pouco mais fácil o nosso entendimento. Como que a gente pode medir o desempenho organizacional em uma organização? Como que a gente pode medir o desempenho organizacional dentro da Montreal, em todas as suas regionais e na Montreal como um todo, né? Então, a gente tem algumas dimensões aqui para a gente guardar ali bem, né? Não esquecer delas, porque essas dimensões elas vão ser importantes lá na hora que a gente estiver falando de OKR, entendendo o conceito, entendendo como o OKR é criado, né? Então, assim, quem pode me falar aí alguma dimensão dessa que afeta o desempenho organizacional? Eu acredito que a falta de sinergia entre as áreas, a falta de integração entre as áreas pode prejudicar bastante isso. Legal, Augusto, a sua fala, né, ela vai remeter, por exemplo, se a gente tem falta de sinergia entre as áreas, né, uma falta de integração, o que vai acontecer com o produto e serviço, o produto ou serviço que nós estamos entregando para o cliente? O que ele sofre como, né, como ele vai ser afetado se a gente não tiver sinergia e uma baixa integração? De maneira geral, eu acho que pode afetar a qualidade e o prazo, né? Prazo Perfeito, de entrega. Augusto. Perfeito. Legal, obrigado pela participação, Augusto. Então, Augusto tocou em duas dimensões ali, tá, pessoal? Qualidade, né? Então, enfim, engraçado que a qualidade é uma das dimensões que ela é complexa de se mensurar, né? Porque o que é qualidade para o Augusto pode ser diferente da minha percepção de qualidade, né? Então, vou dar um exemplo simples, né, para materializar essa analogia. O Augusto está sentado numa cadeira ali, que para ele ela é perfeita, se encaixa e fica confortável, né? E eu posso sentar na mesma cadeira dele ali, gente, e falar que, poxa, a cadeira não me atendeu bem, não. Então, qualidade, ela é percepção de fora para dentro, tá? Então, assim, o cliente é que fala, né, se o seu produto ou serviço está sendo entregue com qualidade. E isso é uma dimensão do desempenho organizacional. Adianta a gente trabalhar, né, arduamente, entregar um produto que lá no final, né, na perspectiva do cliente, do que ele esperava, a qualidade não atendeu, né? A gente vai ter também um impacto, né, no nosso desempenho organizacional. Mas existem outras, tá? Então, eu vou começar a abrir aqui. A primeira dimensão, quando a gente fala de desempenho organizacional, não há como fugir dela, né, é a financeira. Antes eu até chamava de custo aqui, mudei recentemente, porque custo é uma das dimensões financeiras, né? A gente vai olhar sempre a dimensão financeira separada por receita e custo. Quanto que a empresa fatura, quanto que a empresa gasta. Gente, isso aí é assim, temos que ser o mais profissional e entender sempre essa perspectiva financeira. O desempenho organizacional depende dela, né? A gente viu aí essa quebradeira de startups, né, no mercado aí, muito em prol disso, né? Elas estavam captando muito dinheiro, mas estavam produzindo pouco desempenho organizacional e resultado, né? Ou seja, a conta não fecha, né? Eu invisto 1 milhão e quero ter um retorno que seja maior que 1 milhão. Aí eu invisto 1 milhão e ter um retorno de ter que investir mais 3 para cada um, ou seja, né, está dando um prejuízo. Então, o desempenho organizacional, ele se sustenta, né, primariamente sobre uma dimensão financeira, de receita e custo. A gente precisa entender isso, e precisamos entender como nós, em cada um dos papéis que estamos aqui com 119 pessoas, nas suas devidas responsabilidades, afeta essa receita ou esse custo, né? Da forma como trabalhamos, da forma como entregamos o nosso resultado.
A outra dimensão é o tempo. Augusto até comentou, obrigado novamente pela participação, que eu vou atrasar o prazo. Né? Então, gente, se a empresa está gastando mais tempo para fazer aquilo do que deveria, ela está tendo ali um desperdício de tempo. Né? A gente poderia falar dos 7 desperdícios aqui do Lean lá e por aí vai, mas não vou entrar nessa seara, não. Mas o tempo, ele é uma dimensão importante. Né? Eu preciso me ater que o meu trabalho, independente da área que eu esteja sendo feito no melhor tempo possível. Tá? E aí, assim, não existe, todo mundo tem que ser rápido. Não, é no melhor tempo viável e possível, dadas as características do trabalho de cada um em cada área aí. Né? Mas é importante entender que ele afeta. Se eu gasto mais tempo, né, eu impacto a dimensão financeira? Muito provavelmente. Né? Porque se eu gasto mais tempo do que eu deveria, eu vou gastar mais dinheiro. Então, o custo aumenta, tá, gente? Então, assim, é uma pirâmide que ela tem, né, reflexos nas diversas dimensões quando você mexe em uma delas. Capacidade, pessoal. O que é a capacidade? Poxa, eu tenho uma área que eu tenho 10 pessoas para executar aquele trabalho. Né? Aquelas 10 pessoas, elas, não estão conseguindo executar o seu trabalho, porque às vezes está demorando demais, tendo retrabalho, e aí eu tenho que colocar mais pessoas, eu tenho que aumentar a capacidade, né, de uma área ou da empresa como um todo. Tá? Então, quando eu mexo nisso também, eu posso afetar a dimensão financeira. Gente, posso afetar tanto negativamente quanto positivamente. Positivamente poxa, a minha área, nós otimizamos aqui um processo, sugerimos um OKR aqui, conseguimos implementar algumas melhorias, e agora eu, com as mesmas pessoas, as mesmas ferramentas, estou conseguindo fazer mais rápido e consigo fazer mais no mesmo período de tempo. Isso eu melhorei a capacidade da organização. Tá? E, por fim, né, a última dimensão aqui, que foi citada pelo Augusto, é a qualidade. Não adianta a gente ter as 3 também bem alinhadas e produzir um produto ou serviço, que, assim, não atende ao mercado, não atende ao cliente. Isso, vai nos levar também a um baixo desempenho organizacional. Então, eu quero que vocês guardem bem isso. Nessas 4 dimensões, elas sustentam o desempenho organizacional. Tem uma que não está aqui e permeia todas elas, que é a organização. Né? E aí entra na seara que a gente falou um pouco antes, né? E aí eu já vou entrar com o assunto de OKR para vocês aqui, né? Alguns conceitos. Aqui eu não vou ficar lendo, não, tá? Mas, assim, eu tentei, nesse compartilhamento aqui, trazer isso que está escrito aqui para vocês, tá? Depois a gente compartilha a apresentação. Está aí descrito, né? Como que algumas fontes descrevem esse conhecimento aí do desempenho organizacional. Eu chamo de destaque só o último aqui, tá? Que um dos autores também coloca que esse desempenho organizacional está associado a gente trabalhar, em 70% das atividades que estejam alinhadas ao objetivo principal. Lembra que algumas pessoas falaram objetivo, propósito? Nós vamos falar aqui de OKR, que tem tudo a ver. Tá? Então, se a empresa está minimamente alinhada com alguns objetivos, muito provavelmente ela vai trabalhar, ela vai, vamos dizer, ter mais avanços do que retrabalho. Porque ele fala aí o resto, né? 20% em esforços em atividades secundárias e 10% em apagar incêndio, né? Vou traduzir dessa forma aqui. Tá? E às vezes, quando a gente não tem isso muito claro, a gente passa o dia a dia apagando incêndio. Né? Mas o que nós estamos produzindo, como que a gente está melhorando os processos, e os resultados da organização. Tá? Então, eu tentei condensar isso aqui de uma forma mais didática para vocês, espero ter alcançado. Tá? Em relação ao desempenho organizacional, alguém quer comentar alguma coisa? Eu sei que o chat aqui está bombando, deixa eu ver aqui, o pessoal colocou umas coisas aqui, né? O Augusto colocou bons resultados aqui, conhecimento compartilhado, Lamartine, a Valéria, alinhamento entre tarefas e processos. Legal, pessoal. Cada um indo para uma direção, o Arley tinha colocado aqui. Assim, se eu não ver no chat, foi importante, levante a mão, abra o áudio e me interrompa aqui, tá? Alguém quer comentar alguma coisa sobre desempenho organizacional? Quer compartilhar alguma experiência, alguma coisa? Senão a gente avança aqui para o próximo tópico. Legal, pessoal. Nosso tempo ele é corrido, nós temos 1 hora aqui, vou tentar me resguardar dentro desse período, né, em respeito ao horário de todo mundo. Isso é desempenho organizacional, né? Se programar dentro de um período, né? Até reuniões, gente, afetam o desempenho organizacional. Né?
se a gente não marcar reuniões, que a gente não consiga ser objetivo em relação à execução delas e extrapola, nós estamos afetando o desempenho organizacional, porque nós estamos parados lá, né, fazendo reuniões e mais reuniões. Então, pensem nisso também, é um aspecto aí interessante, me ocorreu aqui agora como exemplo prático. Mas aí agora eu vou falar, né, dito tudo essa questão de desempenho organizacional, e aí acho que todo mundo, pelo menos a minha expectativa, entendeu que é importante não tirar os olhos e sempre se perguntar em relação ao desempenho organizacional. Antes de entrar em objetivos e resultados-chave, eu tenho aqui algumas perguntinhas, né, que eu vou fazer, eu vou só verbalizar aqui mesmo para vocês, tá? É mais para deixá-los de forma inquietante. A primeira pergunta seria: como você acredita que o seu trabalho ajuda a empresa a alcançar um melhor desempenho organizacional? Você já parou para pensar nisso? No seu dia a dia, o que você está fazendo aí, qual a relevância disso? Né? E qual o propósito? Está alinhado com o objetivo? Está claro? Né? Você entende o propósito desse dia a dia seu, chegar todo dia na empresa, seja remotamente, seja de forma híbrida, seja presencial, em chegar e ir para Montreal, trabalhar no Montreal, onde você quer chegar, o que você vai fazer naquele dia, e aí eu emendo a segunda pergunta, né? Entendendo isso, por que eu estou perguntando isso, tá, pessoal? Porque às vezes a gente não se questiona. E não se questionar significa não trazer para uma discussão, para um debate com a área, um debate com o seu gerente, com o seu líder, com o seu gestor, com o seu colega de trabalho. Né? E a gente precisa falar cada vez mais disso. Vocês vão ver que o OKR ele vem para potencializar essa discussão. Tá? E aí uma segunda pergunta. Você acredita que o seu trabalho, hoje, da forma como você executa, ele pode ser melhorado? Ele pode ser mais eficiente? Ele pode ser mais eficaz? Como? Talvez você, aí, que está do lado aí sentado, seja a melhor pessoa para propor isso, né? Porque você entende as dores da execução do seu trabalho no dia a dia, talvez tenha até uma percepção de vários problemas, nem soluções para ele, mas está guardado aí. Então, o OKR, vocês vão ver que é se tornar proativo, é buscar, né, desempenho organizacional, é buscar propor objetivos e resultados chaves, que melhorem a organização, melhorem a área, melhorem a qualidade de trabalho de todos, melhorem a sinergia, a integração. Então, sim, se façam essa pergunta também. Né? Você sabe qual o propósito do seu trabalho no dia a dia? Tem um pouco a ver com a primeira pergunta. Né? E aí, por fim, você conhece os objetivos estratégicos da sua área, que estão alinhados, da sua área, da sua regional, da Montreal como um todo? Percebem que são perguntas inquietantes, né? Será que todos aí têm as respostas para elas? Né? E aí, assim, o legal de fazer essas perguntas e de nos tirar da zona de conforto é que aí, poxa, né? Não, estou perdido. Eu não sei a resposta para isso, Giovanni. Calma, né? Tem uma forma, um método, uma técnica, né, para nos ajudar a evoluir nessa maturidade, tá, gente? Tá? Então, assim, OKR vai entrar muito nesse aspecto, né? Eu falei planejamento estratégico. OKR, de uma forma bem sucinta para vocês, assim, bem resumida, é uma abordagem que alguém olhou para planejamento estratégico, olhou para balance scorecard, curva ABC, uma série de técnicas aí, né, que a gente pode, do mercado aí, e, poxa, isso está muito complexo. Isso aqui no meu nível estratégico, de diretoria, de conselho, a gente até entende, mas isso não está chegando em todo o restante da empresa. Eu preciso fazer com que o meu propósito como empresa chegue, né, em todas as pessoas. Né? Como que eu simplifico isso, gente? Aí surgiu o OKR. Tá? Então, eu vou voltar aqui para compartilhamento com vocês. Tá? E passar aqui em mais alguns slides, mas não tentando, né, me prender a eles, são só direcionadores. Então, assim, OKR é a sigla, tá? Objetivos e resultados chaves. Então, surgiu esse K aí, Giovanni, na sigla, é porque OKR é um termo em inglês, Objective and Key Results. Tá? A gente fala objetivos e resultados chaves. Tá? Então, ele foi criado lá atrás, isso eu não posso deixar de contar, porque é um método, né? Que foi criado pelo CEO da Intel, da empresa aí a gente conhece mais por computadores, processadores,
né? Lá em 1900, quer ver? O Andy Groover lá fundou a Intel e ali, né, junto com o John Doerr ali, entre 70, não é que 70 ali, eles criaram essa ideia de OKR. Então, assim, não é uma coisa muito nova, não, tá? Mas, assim, como todo método e técnica, às vezes as empresas demoram a perceber o potencial delas, né? E aí, esse John Doerr aí é o cara que levou isso para o Google, né? E aí, quando ele começou no Google, gente, lá o Google era aquela, vamos dizer, porta de garagem, tá? E dos métodos que mais fez o Google ser o que é hoje foram OKRs, porque eles foram, assim, a divisão da água para o vinho em relação a nortear a empresa e todos que vieram trabalhar posteriormente. E hoje, até hoje, eles trabalham com OKR lá. Microsoft trabalha com OKR, IBM trabalha com OKR. Tive na outra empresa ontem que trabalha com OKR. Assim, OKR, as empresas estão buscando muito isso agora, né? Então, assim, o método, né, é um método e ele tem o objetivo de estabelecer, né, para onde vamos na nossa área. Isso que da nossa área está ligado ao nível tático, ou seja, né, a liderança de vocês no primeiro nível, e essa liderança, para onde vamos? Para o norte da empresa, né? Então, é isso que está falando ali no segundo parágrafo, né? É uma forma de a gente estabelecer esse objetivo para buscar resultados, né? Ali até está como metas, porque metas se misturam um pouco com resultados chaves, é o mesmo conceito, né? Só uma forma diferente de falar. E aí tem uma palavra-chave ali, tá, gente? De forma colaborativa. Aí, assim, eu ressalto para vocês, a gente não pode ter o OKR da área comercial, o OKR da área financeira, o OKR da área de tecnologia, o OKR da área de operações totalmente independentes, não. Todos temos que conhecer esses OKRs e temos que trabalhar de forma colaborativa, tanto no nível estratégico, tático e operacional, né? Não são ilhas, tá? Não adianta a gente criar um objetivo só da minha área. Senão, lembra a hora do quadrante? A gente vai voltar para cada um apontando para a sua direção e não é isso que a gente quer para o desempenho organizacional. O OKR, pessoal, ele, assim, é até difícil falar isso, porque ele é muito simples. OKR é basicamente uma forma de você escrever os seus objetivos, metas ou resultados chaves, tá? Aqui está um exemplo, né? A matriz de criação de OKRs, ela é muito, assim, simplificada. Você vai falar qual é o objetivo, e vou medir por um resultado chave. E aí entra alguns conceitos importantes, tá? O O de objetivo, ele precisa ser inspirador, né? Ele tem que passar motivação para quem o lê, tá? Depois eu vou mostrar alguns exemplos aqui, né, que a gente tem aqui, que são até legais. Então, assim, vou falar um objetivo aqui, né, que não está alinhado com a KR. O objetivo da empresa é reduzir custo. Esse objetivo ele é motivador? Todos nós sabemos, e eu fui o primeiro a falar com vocês aqui na palestra hoje, que a dimensão financeira é uma área ali no desempenho organizacional. Mas eu volto para vocês e falo, o objetivo é reduzir custo. Quando vocês lerem esse objetivo, vocês como pessoa, se sentirão motivados? Quem se arrisca? Alguém se sente motivado a falar assim, o objetivo é reduzir custo. Eu quero tirar da zona de conforto mesmo, tá, gente? Eu quero que vocês se sintam Relativo, Giovanni. desconfortáveis. O Luiz falou que é relativo. Legal, Luiz. É relativo. Ele te motiva quando fala assim, precisamos reduzir custo. Depende de como isso é passado para nós, porque uma redução de custo, quando chega para nós, assim, vamos reduzir custo, ele já chega desconfortável, porque se vai reduzir custo, vai acontecer também demissões, porque a redução ela tem que vir de algum lugar. Legal, olha só a fala, né? Ele gera em nós já uma preocupação natural, né? Se o objetivo for reduzir custo primariamente, poxa, mas eu não tive nem a oportunidade, né, de talvez tornar o meu trabalho mais eficiente e eficaz e eu conseguir reduzir o custo por várias outras perspectivas, né? Então perceba que o objetivo, ele em OKR é uma coisa que eu venho trabalhando muito aqui na Regional Minas, essa visão do objetivo, né, para que ele seja inspirador, né?
Reduzir custo, nós sabemos que toda empresa tem que trabalhar diariamente pensando em como reduzir custo, tá? Para ser o mais eficiente e, posteriormente, eficaz possível. Tá? Mas a redução de custo, dentro de uma perspectiva de OKRs, ele tem que vir materializado de uma forma mais construtiva. Tá? Porque eu posso reduzir custo de diversas formas. Tá? É claro que, em última instância, toda a organização ela tem ali a prerrogativa e a redução de custo pode afetar pessoas. Infelizmente, é uma realidade, não vamos tampar o sol com a peneira. Né? Mas isso acontece muito primariamente quando a gente não fez adequadamente o trabalho, o dever de casa de, poxa, como que as áreas podem ajudar a empresa, né, de uma forma colaborativa, inspiradora, motivadora, a melhorar seus processos. Tá? Então, o objetivo ele precisa ser desafiador, né? E ele tem um aspecto qualitativo, tá, gente? Né?